Deixa A eu fazer Jaque pode oração. fazer uma... Jaque pode fazer a abertura, Jaque? Sim, posso, mas vai pôr para gravar já? Já botou. Então vamos lá. Queridos amigos, companheiros de caminhada, vamos fechando os olhos, relaxando, sentindo o nosso corpo, aqui, agora. Vamos respirando profundo e suavemente, acalmando o nosso coração, limpando a nossa mente, limpando do dia de hoje, limpando dos últimos acontecimentos. Vamos nos entregando a este momento de luz, de aprendizado, de conhecimento, a este momento de progresso individual e coletivo deste grupo, de todos que estão ao nosso redor. Respirando suavemente, bem relaxados, vamos sentindo a presença dos nossos anjos guardiões, dos nossos guias, mentores espirituais, amigos de luz. Vamos sentindo a presença da equipe encarregada dos estudos da Casa Lucas de Assis, que nos acompanham já há tantos anos, nos auxiliando na nossa evolução, nos conectando à tia Ziza, aos irmãos franciscanos, às irmãs Clarissas, a toda a egrégora da Casa Lucas, nos conectando a Lucas de Assis, Francisco de Assis. Vamos sentindo a presença de Maria, nos abraçando, nos acolhendo, nos levando até o seu filho Jesus. Nos levando, sentindo a presença do Pai Maior e nos ligando a Ele neste momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Ó Pai Todo-Poderoso, que assim seja. E com o coração cheio de gratidão e alegria, vamos começar o nosso estudo da noite de hoje. Então, vamos lá, pessoal, entrando no capítulo 11 do livro Voltei, A Luta Prossegue, pelo PDF, página 54. A velha ideia de que os desencarnados dormem narcotizados de prazer barato, entre sonhos de incenso contemplativo, perde-se completamente para o espírito de boa vontade, que atravessa as fronteiras do sepulcro. Se há juízes e administradores na terra que alvejam os cabelos e se cobrem de rugas na atividade difícil em favor do bem e da paz dos semelhantes, se há homens e mulheres que já experimentam no mundo a coragem serena de abandonar as flores do sangue, colocando-se ao encontro da humanidade através dos espinhos do sacrifício e da renúncia, como aceitar um céu onde os escolhidos sorriem e gozam ante o infortúnio alheio? Como entender um Éden delicioso em que ninguém cogite melhorar o purgatório infernal se um simples político se preocupa em drenar o pântano que lhe prejudica a cidade?
organização educativa. O que eu via no Parque Ditoso não era somente a expressão encantadora e pacífica da natureza. O interesse nos serviços do progresso geral mostrava-se inequívoco em todos os rostos. A instituição a que a minha filha presta concurso ativo impressionou-me pela grandeza. Trata-se de uma universidade que ultrapassa em programa e organização qualquer dos institutos europeus ou americanos destinados à formação e ao burilamento do caráter infanto-juvenil. Os edifícios centrais congregam-se inteligentemente sob velhas árvores, rodeadas de fontes translúcidas. As crianças não encontrariam paraíso mais doce. Alguns irmãos e numerosas irmãs as orientam e educam com singular devotamento, preparando-as para a reencarnação na crosta planetária. Penetrei o instituto em companhia de Marta e do amigo Andrade, quando centenas de meninos brincavam felizes em bando no extenso jardim. Grande parte correu ao nosso encontro. Abraçaram minha filha efusivamente e alguns me beijaram as mãos, chamando-me vovô. Aquelas manifestações de alegria pura fizeram-me infinito bem. Diversos pequeninos traziam com formosos halos brilhantes. Marta explicou-me que a instituição asila irmãozinhos desencarnados entre 7 a 12 anos de idade. E por que eu indagasse pelas crianças tenras, esclareceu o Andrade que, para essas, quando não trata de entidades excepcionalmente evoluídas, inacessíveis ao choque biológico da reencarnação, há lugares adequados onde o tempo e o repouso lhes favorecem o despertar, a fim de que lhes não sobrevenham abalos nocivos. Informou minha filha de que as criancinhas, não obstante viverem ali em comunidade, dividem-se no esforço educativo por turmas afins. Caracterizam-se os grupos por variados graus de ação espiritual e as classes se subdividem pelas aptidões e tendências, examinados os precedentes de cada uma. Quando perguntei se na vida espiritual pode a criança desenvolver-se e optar pelo mau caminho, replicou Andrade que isso é perfeitamente cabível, considerando-se que com o desenvolvimento da nova esfera, a alma captura as emoções do passado, com apelos íntimos de variadas espécies, acrescentando, todavia, que, de modo geral, as crianças estacionadas nos parques de reajustamento sempre se encaminham à reencarnação. Se o espírito de ordem sublimado se desenfaixa dos laços da carne, quite com a lei que nos governa, o destino, em período infantil, readquire de pronto as mais altas expressões da própria individualidade e ergue-se a mais elevados planos. Marta me apresentou lindos grupos, inclusive algumas dezenas de pequenos indígenas libertos do corpo, em fase primária de cultura e inteligência. Experimentei, porém, a maior surpresa quando me deu a conhecer a Assembleia dos Meninos Orientadores. São meninos e meninas de passado mais respeitável e, por isso mesmo, mais acessíveis aos ensinamentos edificantes da instituição. Demoram-se no parque, às vezes, muito tempo, aguardando circunstâncias favoráveis à execução dos projetos de ordem superior. E permanecem aí, desempenham valiosas missões, junto a crianças e adultos, entre as duas esferas, além das tarefas usuais que se incluem na quase encontramos inapreciável estímulo. Flávia, a tua leitura está com muito corte, não sei se seria bom tu dar uma fechadinha na imagem aí, tá vindo bem cortadinho. Pode ser. Fechei. Tá. Obrigada. Ambiente novo.
Edificado com o que observara, seguimos na direção do casario central da cidade que me hospedava. Inútil tentar a descrição do carinho e da dedicação dos habitantes para com a paisagem. Flores e arvoredo, evidentemente conduzidos para o trabalho de espiritualização, surgiam lindos e enternecedores a cada passo. Em certos jardins, as flores luminosas chegavam a formar frases inteiras de glorificação à divindade. Os domicílios não se torturavam uns aos outros, como nas grandes cidades terrestres. Ofereciam espaços regulares entre si. Como a indicar que naquele abençoado reduto de fraternidade e auxílio cristão, há lugar para todos. Não vi estabelecimentos comerciais, mas, em compensação, identifiquei grande número de instituições consagradas ao bem coletivo. Recordando a leitura das narrativas de André Luiz e Vale Owen, perguntei ao irmão Andrade quanto às características do novo ambiente, informando-me então que nos achávamos numa colônia espiritual de emergência, situada em planos menos elevados. Diversas comissões de socorro, em múltiplos trabalhos salvacionistas, aí funcionam a benefício, não só de criaturas encarnadas, mas também de extensas multidões de desencarnados em sombra e desespero. As vias públicas mostravam-se cheias de transeuntes. Muitos se agrupavam, seguindo em conversação ativa, enquanto outros passavam isoladamente. Todavia, em nenhum rosto surpreendia expressões de rancor, aflição ou desânimo. A irritação parecia não ter acesso. Ali, naquele domínio de tranquilidade construtiva. Alguns me fixavam com simpatia e bondade, naturalmente percebendo a minha condição de neófito, e dando a conhecer ao irmão Andrade a estranheza com que reparava a serenidade das pessoas, salientou o estimado amigo que os habitantes da colônia, ainda mesmo quando tenham motivos fortes de preocupação, fazem quanto lhes é possível para guardar a paz com sinceridade, atentos aos desígnios de ordem divina. O magnífico santuário. Após atravessar graciosas avenidas, onde a natureza educada oferece sublimes espetáculos à vista, parei admirado diante de um formoso e magnificente edifício, no qual adivinhei um templo importante. 7 torres maravilhosas, de algum modo semelhantes às da famosa Catedral de Colônia, invadem as alturas. Em tudo que meu olhar podia abranger, eu observava primorosas manifestações de ourivesaria, admirável pela finura e beleza. Elucidou Marta que nos achávamos perante o grande santuário da cidade, onde se processam os mais destacados serviços espirituais da vida coletiva. Até ali, somente chegam, vindas da esfera carnal, pessoas libertas do estreito dogmatismo religioso. Discípulos de qualquer doutrina, aferrolhados na cadeia do fanatismo cruel, são obrigados a períodos mais ou menos longos de reparação da vida mental, em círculos mais baixos. Naquele tempo, portanto, explicou a filha, comungam no amor e na veneração a Deus todos os espíritos liberais, com moradia nesse domicílio espiritual ou de passagem por ele, ainda mesmo ligados às escolas de crença que os identificavam na crosta do planeta, aqui confraternizam em torno do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, não encontrando motivos para dissensões e descontentamentos. A serviço diário na casa divina que me retinha estático e deslumbrado. Alvas portas coroadas de luz ligavam na cidade, em todas as direções, e através delas entravam e saíam longas fileiras de criaturas bem-aventuradas de semblante plácido.
Ponderou Andrade que ali eram recebidas ordens e inspirações, programas de serviço e bênçãos de estímulo da vida mais alta. Grandes servos do Altíssimo ali se materializam, procedentes de esferas sublimadas e distantes, distribuindo amor e sabedoria. E justamente das torres soberanas e veneráveis é que parte cada noite o facho de luz, guiando viajores no mar das trevas, do qual havia tomado conhecimento na travessia da extensa ponte sobre os despenhadeiros. Quando intentei penetrar o santuário, por um dos ângulos próximos, ambos os companheiros de excursão me sustaram o gesto. Não convinha, disseram. Eu era ainda um simples recém-chegado, com características indiscutíveis do corpo terrestre, mas feliz e confortado. Registrei-lhe a informação de que na noite do 30º dia, sobre a data de minha libertação, seria recebido por muitos amigos no templo consagrado ao serviço divino. Até lá, cabia-me a necessária preparação através das fontes do pensamento. Fenômenos da sintonia espiritual. O dia correu célere, multiplicando surpresas confortadoras ao redor de meus passos, e à noite, fim do culto doméstico das palavras divinas, Marta me convidou ao recolhimento, afirmando que a cidade permanecia cheia de atrativos e estudos para a noite. Contudo, aconselhava-me o repouso, de modo a evitar excessos de impressões nas primeiras horas do meu contato com a paisagem. Surpreendendo-me, o amigo Andrade declarou que se demoraria junto de mim naquela noite. Salientou que minhas forças jaziam quase refeitas, que começava a viver a experiência normal na esfera nova, e por isso, provavelmente eu necessitaria de instruções fraternas. Não obstante intrigado, aceitei, satisfeito, o oferecimento gentil. Passamos a extensa câmara destinada ao descanso, mas bastou que me entregasse a quietação para que certo fenômeno auditivo e visual me perturbasse as fibras mais íntimas. Vi perfeitamente qual se estivessem dentro de mim as filhas queridas então na terra e alguns poucos amigos que deixara no mundo, dirigindo-me palavras de saudade e carinho. Pai querido, diga-me se você ainda vive, desfaça minhas dúvidas, ensine-me o caminho, venha até mim. Era a voz de uma delas a interpelar-me. O amoroso chamamento ameaçava meu equilíbrio. Minha razão periclitou por segundos. Onde me encontrava? Contemplava ao meu lado, queria beijar-lhe as mãos, expressando-lhe reconhecimento pela imensa ternura, mas debalde a buscava. Não me desembaraçara do inovidável momento de estranheza, quando um médium de minhas relações apareceu igualmente no quadro. Meu amigo, fale-nos, conforte-nos, rogou comovidamente. Meu coração pulsou apressado. Como atender aos apelos? Ia gritar, suplicando socorro. Todavia, o irmão Andrade, mais prestativo e prudente que eu poderia supor, abeirou-se de mim e cientificou-me de que aquele era o fenômeno da sintonia espiritual, comum a todos os recém-encarnados que deixam laços do coração na retaguarda. Esclareceu que, através de semelhante processo, era mesmo possível comunicar-se com o círculo físico, quando o intermediário terreno possa conservar a mente na onda de ligação mental durante o tempo indispensável. Informou que a entidade desencarnada é suscetível de manter intenso intercâmbio pelos recursos do pensamento e que, por intermédio dessa comunhão íntima, encarcera-se o criminoso nas sombras das próprias obras,
tanto quanto o apóstolo do bem vive com os resultados felizes de sua sementeira sublime de renúncia e salvação. Insuflou-me forças vigorosas, utilizando passes de longo curso, e recomendando-me calma, asseverou que aos poucos saberia controlar o fenômeno das solicitações terrestres, canalizando-lhes as possibilidades para o trabalho de elevação. Final de capítulo. Bom, tem umas considerações que a gente tem que fazer aí. Ele foi atraído para uma colônia espiritual intermediária superior à nossa dimensão Terra aqui. Então, ele tinha a seu favor duas situações que se transformaram em benefícios naquele momento, né? Tanto o mérito, um determinado mérito que ele tinha pessoal, como o mérito da Marta, filha dele, tá? Que é a Raquel. Ela utilizou desses préstimos que ela tinha junto às entidades superiores para que ele fosse conduzido e agregado a essa colônia espiritual, e nessa colônia espiritual vai fazer essa visita aí ao Itucandário, às praças. É uma área intermediária superior à nossa. Não é o nosso lar, não é uma cidade espiritual aqui, umbralina inferior, mas uma umbralina quase que no umbral fino, né? Um pouquinho inferior ao nosso lar. É onde, provavelmente, todo esse projeto do próprio livro dele, com as obras que ele depois vai passar psiquicamente para o Chico Xavier, e ele foi utilizado por um planejamento do mundo da luz, né? Quando se vê assim, que ele foi acolhido pelo Bezerra de Menezes e essas entidades, o irmão Andrade, que era o mentor espiritual dele no centro que ele trabalhava, e assim por diante, né? Então, todo esse mérito valeu e vale muito na vida de cada um, na história de cada um. A gente vê assim com o André Luiz lá na obra Nosso Lar, também se valeu de uma série de benefícios. A própria mãe dele, que não podia se aproximar tanto, mas ele não tinha a visão psíquica da mãe, mas a mãe, por vezes, teve mais de uma oportunidade com o Clarencio tentando despertar o filho, lá que ficou, teoricamente, no mundo umbralino uns cerca de 9 anos. Mas isso não é tanto o mais importante. O mais importante da obra, e o que ele sempre vai frisar, e serve para cada um de nós, que ela é dirigida ao público espírita. E o público espírita agora tem que olhar assim, as edificações. Eles dizem, tá, esses edifícios longos, ele dá a descrição da construção que não se tem semelhante nem no primeiro mundo. Ele diz assim, os exemplos lá nos Estados Unidos, na Europa, esse educandário era superior sob o ponto de vista de outros colégios conhecidos no mundo naquela época, isso na década de 40. Né? Então, a gente vai perceber assim, mas existem essas edificações, saíram de onde? Ele dá até o exemplo aí da Catedral de Colônia, que fica na Alemanha, que é a maior catedral da Europa, talvez uma das maiores do mundo e mais antiga. E ela é um estilo gótico, aquele que tipo esse chapeuzinho, assim, que fica... São várias torres. E ele dá o exemplo de que aquela edificação lembra muito a Catedral de Colônia. Aí traz para a nossa linguagem de hoje. Quem fez essas construções? Quem foi o operário? Quem foi o arquiteto? Quem foi o engenheiro? Quem fabricou o material? Não vou nem falar em concreto, tijolos e tal. Talvez, provavelmente, lá eles já tenham o que nós agora estamos nos aproximando no futuro, né? Que não vai ser mais aquele tijolo, aquela pedra, aquele cimento, concreto que a gente conhece aqui. As coisas já estão evoluindo para esse campo. Talvez, muito provavelmente, as edificações naquela época lá já estavam muito mais avançadas do que hoje nós temos aqui, na Terra, nossa dimensão Terra. Sempre a gente tem que olhar o plano espiritual Terra, é um plano espiritual, e o plano espiritual que a gente está estudando. No caso aí é essa colônia que ele foi acolhido. Isso também vale se a gente pegar lá para o nosso lar. O nosso lar, o que é que falava aquelas imagens por plasma e tudo, até ver a plasma que chegou aqui hoje, tem hoje, talvez hoje seja mais grosseiro ainda do que já tinha naquela época.
Imagina o que ele não tem hoje no nosso lar, né? Então, como diz os ensinamentos que a gente tem do plano espiritual, as coisas vêm do alto para baixo, tá? Do plano espiritual mais elevado para o menos elevado, o mais rudimentar. Assim como se nós aqui na dimensão Terra, que nós estamos hoje, nós fôssemos as dimensões umbralinas inferiores, nem vou falar tanto trevosas, muito mais lá, né? E levar a nossa sabedoria daqui lá para baixo, aquele povo lá vai nos achar um ser de luz, uma inteligência, uma cultura fenomenal. Por quê? Porque muitos daqueles espíritos que estão lá, ou por identificação de longos séculos, milênios, ou atraídos psiquicamente para lá, degradaram de tal forma o psiquismo deles, intelectual, além do moral que levou para essa atração lá para baixo, que adormece o seu conhecimento e vem alguém com um conhecimento mais aflorado e é considerado o quê? Bom, esse homem é um cientista. E é assim que se sabe que a obsessão que se dá dessas inteligências trevosas que lá desenvolvem aparelhos, né, de obsessão, drogas sintéticas, essas coisas todas que trazem o seu conhecimento desses mundos ao qual nós estamos aqui inseridos, e quando vão dar o seu conhecimento lá embaixo, eles fazem escola lá embaixo, nas regiões trevosas. E assim, da mesma forma, os espíritos superiores nos intuem, por vezes, aqueles que têm identificação com eles, e aí vai aparecer ali, olha, a identificação psíquica deu de um recém-desencarnado com seus familiares. Quantas pessoas não perdem o seu pai, o seu avô, seu filho, e não ficam clamando para que aquele espírito o ajude, ou desperte, me diz alguma coisa. Olha só para ele que estava lá numa colônia como essa, com a companhia do irmão Andrade, da filha, né? Espíritos jamais equilibrados, teve aquele sentimento de achar que vai se desequilibrar e vai cair. E imagina quantas pessoas que não atraem os seus familiares desencarnados, achando que muitos até ou rezar uma vela para o fulano, vou atrair, vou pedir ajuda. Eu vejo o desespero de pessoas que perdem familiares e que vão pedir ajuda para quem foi. Vou pedir ajuda para o pai, para a mãe, para o avô, seja quem for, a referência quando era encarnado, e em vez de fazer o quê? Mandar a luz, mandar a energia vital para que onde estiver desencarnado, ele possa se utilizar dessas energias do plano ao qual ele recém se desligou, para receber o atendimento fraterno, né? de alívio, de adormecimento. Muitas vezes até essa energia do fluido vital do mundo dos encarnados, ela é direcionada à água lá do outro lado, na medicação, e é um benfeitor, possa se aproximar e com mais facilidade possa acalmar aquele recém-desencarnado. E aí vejam o quanto que pessoas que, por falta de informações, e muitas vezes até de contato sobre o plano espiritual, de saber como que as coisas se dão, ocorre dessa forma. Quantos perdem filhos e ficam atormentados ao perder o filho, de não conseguir mais ter a sua vida regular aqui nessa nossa dimensão, e passam a se atormentar e mandam os feixes de energia para essa criança, e mal sabe que grande parte das vezes foram acolhidas nesses educandários, em creches, se é uma criança de berço ainda, se é uma criança na primeira infância, vai ser um tipo de jardim de infância, e lá a criança, esse espírito, ele vai ter a forma de uma criança que vai ter duas situações, está ali descrito ali, ó. Aqueles que não têm programação futura, breve, para uma nova reencarnação, logo retomam o seu psiquismo antes da encarnação. Ou seja, aquele espírito que já tinha uma trajetória e que ocasionalmente reencarnou para ter uma breve encarnação, mas muitas vezes até acontece de aprendizado para os seus pais, para os seus afetos, aquele sentimento de perda, ou de ir e logo vir para o outro lado,
e não tem uma programação futura imediata para uma reencarnação, esses espíritos retomam aquela, entre aspas, formação adulta anterior àquela reencarnação e logo vão se ter uma nova trajetória desses utucandários. Outros, quando, e acontece muitas vezes, principalmente quando a criança, não, esses abortos, a criança na primeira infância, assim, muito precoce o desencarne, que é um processo, às vezes, de reajustamento, né, de reinserção na energia fluídica da nossa dimensão Terra, é o mesmo espírito que vai voltar. Então, ele é acolhido nesses educandários transitoriamente para preparar a futura reencarnação, com o processo todo, aquele como funciona. Teoricamente, também tem que se dizer que é de forma geral que se dá o processo da reencarnação, sabendo que, nos detalhes, dificilmente uma reencarnação é igual a outra. Então, isso a gente tem que ter, porque isso aí seria assim, um estudo vastíssimo de a gente estudar o processo da reencarnação, mas, em linhas gerais, é saber que a criança, quando é acolhida no plano espiritual, ela não está desamparada. E ocorre muitas vezes da reaproximação com os pais, é exatamente no período noturno, quando o pai e a mãe dormem, ou seus afetos, e que fazem a visita nesses educandários. E aí os espíritos e os mentores dizem: como que eu vou mandar uma mãe ou um pai que esteja absolutamente atormentado fazer essa visita? Ele não consegue nem chegar nesse educandário. Então, o maior conforto que a gente pode dar para um pai, para uma mãe, para uma pessoa que possa ter uma perda de uma criança, e até no desencarnado, em geral, é estar psiquicamente equilibrado para ter o mérito para que, durante a noite, faça essa visita. Aí há um processo de inversão. A criança que está com muita saudade vai chamar o pai, vai chamar a mãe, vai chamar o afeto que esteja muito ligado na encarnação, ela vai vê-lo durante a noite e vai apaziguar o seu próprio espírito, vai se reinserindo numa nova rotina do dia a dia. Queria falar alguma coisa? Kiko? O Francisco, não é esse link assim que tu está falando agora, mas uma coisa que eu achei muito interessante, que ele falou, que ele conseguiu explicar muito bem ali, que foi o seguinte, ó, como que se espera, né, espíritos com uma elevação maior, né, em esferas mais tranquilas, ou paraísos, né, aproveitando esse paraíso e não estar ainda trabalhando, né, por nós todos. Na realidade, eu que não estou conseguindo me expressar muito, mas o que eu quero dizer é o seguinte: que os espíritos que estão mais evoluídos não conseguem se tranquilizar ainda, em virtude de nós ainda não termos saído dessa, né, dessa escuridão ainda, ou dessa forma que a gente vive ainda meio primitiva, né? Então, existe essa escadinha, a impressão que tem da explicação dele ali é que existe essa escadinha, que quanto mais evoluído tu tá ainda na esfera terrestre, né, nesse nosso orbe, mais tu trabalha para que tu consiga a evolução de todo mundo que está não abaixo de ti, né, mas que ainda está um passo atrás, né? Então parece que muitas vezes o paraíso ele se torna assim, inoperante, a gente só vai ter uma vida plena de felicidade. Não, muito pelo contrário, né? O paraíso é repleto de muito trabalho, né, para que a gente possa puxar ainda os outros irmãos que não conseguiram, né? Esse foi um trechinho que ele colocou ali. Essa concepção de mundo espiritual assim mais puro e mais denso aqui, as pessoas também o nosso aprendizado, mesmo na doutrina espírita, de achar assim, nós e o mundo espiritual. Agora, quando a gente começa graças também a obras como essa aí, de pensar diferente, pensar assim, nós espíritos, nós somos espíritos, estamos na dimensão Terra. Saiu daqui, desencarnou, ou seja, perdeu a capacidade vital desse corpo físico, vai para o outro lado com a cópia dele e vai ser atraído onde o pensamento esteja melhor
ele vai ter que ser atraído por um ambiente ao qual ele se sinta melhor, porque não é essa questão assim, fui para um lugar pior. Não foi para um lugar pior, foi para um lugar que a consciência dele atraía. O espírito desesperado para ir para um outro lado, onde vai ter os seus algozes cobrando, é uma outra situação. Aí ele vai entrar num estado de culpa e ele vai ter que trabalhar as ferramentas, e aí cabe também a cada um que vai estudar o evangelho, não é o espírito em si, porque nesses planos, no plano espiritual, vai ver nesse educandário ali, que eles estão ali, todo aquele pessoal que está indo pelas praças, muitos até nem sabem que desencarnaram, nem sabem que são espíritos mortos, entre aspas, né, em relação ao mundo dos encarnados. Mas são pessoas boas, têm boa intenção. A maioria dos espíritos, a gente já viu em outras obras, e nessa aí também, e as outras que a gente já estudou, a grande maioria, 75% das pessoas que morrem, não sabem que morreram. E vão se inserir no outro mundo, e elas são capazes, lá do outro lado, a dizer que não existe morte, não existe reencarnação. Por quê? Porque passa a ser para elas esse nosso mundo aqui como se fosse um sonho, uma leve lembrança. Quem em desdobramento começa a ter concepções de vidas passadas, alguma coisa, fica sempre aquela dúvida, será mesmo? Pois é, pode ser coisa da minha cabeça. Aí conta para alguém, aí passa a ter a certeza de que é da cabeça mesmo, porque o que as outras, quando a gente vai contar uma coisa para alguém, as pessoas se armam para dizer assim, isso é coisa da tua cabeça, tua imaginação. Por isso que não se diz, nem a proposta jamais é de discutir, mas é difícil de conversar com alguém que já tem até conhecimento. Agora, imagine para quem não tem nenhum conhecimento do plano espiritual. É muito difícil. E as pessoas morrem, a maioria morre, né? A maioria está do outro lado. A gente acha, assim, a gente pegar o plano espiritual, as dimensões do nosso planeta Terra, a maioria está do outro lado. Por quê? Se sabe que são mais ou menos 23 a 30 bilhões de espíritos em processo evolutivo no psiquismo da Terra, do nosso planeta. Estou falando de um planeta só, de um sistema pequeno que é o solar. Então, na Terra, são 30 bilhões de espíritos, tá? Tem uma parte, né? Aí vamos pegar aí, pelo menos uns 20% estão nas trevas e no abismo. O resto está na região umbralina e uma minoria está nesse umbral mais fino, mais em cima, tendo conexão com os planos superiores, trazendo a sua experiência, a sua intuição, incentivando o aprendizado na escola espiritual, Terra, englobando todas essas dimensões. Aí se vai chamar de 7 dimensões, pode ter, se for dividir também as vibrações, isso aí não importa muito, até porque não existe isso no plano espiritual. A gente está indo, é a mesma coisa que está aqui na crosta terrestre, já falou várias vezes. Vai em cidades mais organizadas e mais desorganizadas, aí vai dizer assim, tá, mas então que eu estou julgando as pessoas, não está julgando. Mas é certo, se eu for numa favela, a maioria das pessoas ali são atrapalhadas mentalmente. Por quê? Senão não iam estimular que jogasse o lixo na rua, que fosse levar o desregramento, a sujeira e tudo. Isso está atrelado ao psiquismo. A pessoa que é mais organizada, vai ver uma pessoa que esteja bem consigo mesmo. Entra no quarto dela, na sala dela, na casa dela. Vai ver como é que é, mais ou menos, a organização. Entra dando uma pessoa melancólica, deprimida, triste, vai no quarto dela e vê se não está pendurado roupa por tudo que é lado, cobertor misturado com isso, com aquilo, e a roupa de cama não troca e tal. Não é por falta de água, não é por falta de alvejante, de sabonete, ou seja, de alguma coisa. É a desorganização mental que interfere no seu psiquismo. E aí vai atrair o quê? Pessoas que têm com esses hábitos que não se incomodam, porque acabam se inserindo nesse mundo turbulento. Agora, pega um organizadinho que vai lá e visita essa pessoa desorganizada, deprimida e melancólica. Pode até querer ajudar. Ajuda, tenta. Vai fazer uma tentativa. Pode vir um mensageiro, tá pedindo ajuda, está muito doente, é um médico, um conselheiro, um amigo da família. Ele vai tentar interferir, vai entrar dentro do psiquismo. Agora, espontaneamente, vem um amigo do amigo, um vizinho, e vê aquela situação, meio que se afasta.
E é natural isso. E assim é no plano em todas as dimensões. A gente tem que parar de pensar plano espiritual, só essa coisa, lá do outro lado, e aqui. E aqui também. Aqui também o plano espiritual nosso. Aqui é a nossa vida do dia a dia, e é aqui que mais a gente aprendeu, e aí pega essas ferramentas, aí está lá no Evangelho, então fazer aqui, procurar aqui se reconciliar, procurar aqui se reequilibrar, procurar aqui se despir dos seus principais defeitos, ter consciência primeiro dos defeitos, enumerar, pode enumerar, de falar de números, 7 dimensões, é isso, aquilo, e tal. Então, enumera quais são os principais defeitos. Sou isso, sou aquilo e tal. Pode até escrever e procurar o que eu tenho feito para ser menos essas coisas, menos esses defeitos. Isso vai ajudar bastante lá do plano espiritual e já ajuda durante a encarnação, porque durante a noite a gente vai ser também atraído aonde a gente está travando a luta para se modificar. E isso é fundamental, e é isso que liberta o espírito. É isso que está ali dizendo, não importa a religião, não importa o conhecimento, pouco vale aqui do outro lado, vai valer a folha corrida de cada um. Então, quanto mais, aí diz assim, então eu tenho que ser bom, tá? É um esforço ser bom, mas se for bom, vai ter o desejo de querer o bem alheio. E aí, esse bem alheio de quem? De pessoas que a gente vai ajudar, que a gente vai auxiliar. E essas pessoas estão inseridas no plano espiritual nosso, aqui encarnados, e do outro lado também. E lá do outro lado vai ser atraído a uma região mais ou menos organizada e vai ter daqui um pouquinho o auxílio, uma mão amiga lá do outro lado. Não sei o que é esse outro aqui que agora, de repente, resolveu me ajudar, mas o que tem por trás disso? Ele está sempre achando, né? A pessoa está nos ajudando, o que tem por trás? O que vai me pedir? Qual é a mordida? Né? Tem, assim, às vezes, até aquelas aproximações. Lá do plano espiritual, numa dimensão já um pouquinho mais refinada, não, eu sou o fulano de tal que tanto tu ajudasse, eu sou o avô do fulano de tal que tanto tu desse na hora certa um auxílio para ele. Eu sou aquele que tu desse uma palavra amiga num momento difícil e que me fez com que eu mudasse a minha trajetória naquele instante. Eu sou a avó daquele que fez isso, que aquilo que tu, com teu gesto benevolente, talvez tu não te lembre, mas foi muito importante, que a partir dali, isso e aquilo. Isso é o resultado do bem que a gente faz e que transforma a vida e que nos dá o bônus. Quando está lá no nosso lar, o Lísias, lá, por exemplo, que foi com o seu no livro não conseguiu descrever naquela época, não se conhecia como se conhece hoje. Ele tinha um determinado cartão que agregava uma determinada, que passava em algumas máquinas lá, que eles não colocaram dessa forma na obra, mas se sabe que é um cartão magnético com os seus bônus horas. E ele utilizava isso para o ingresso numa sinfonia, num show, num teatro lá no nosso lar, e ele usava o cartão dele. E esse mesmo cartão, ele utilizou os seus créditos para a entrada do André Luiz, num determinado lá concerto. Ali no livro, quem leu naquela época, em 1943, não tinha linguagem para as pessoas compreenderem naquela época, mas era o que é hoje, alimentar talvez o cartão de crédito com o crédito lá, aí é financeiro, né? Vai botar. Só que lá a linguagem é o quê? Horas de serviço à comunidade. O maior socialismo cristão que se tem registrado do seu ponto de vista espiritual é no nosso lar, claro, muitas outras, porque é onde a comunidade serve mutuamente para o todo, e o todo serve a cada um. E cada um fica inserido numa corrente de servir e poder angariar o seu benefício. É a moeda chamada, e ele também não teve linguagem para dizer o bônus hora, né? É o dinheiro
que vale. E é esse dinheiro também que vale para nós. Só que para nós, a gente tem hoje, é o papel dinheiro que vai desaparecer, mas não deixa de ser, só que não é tão justo hoje, porque nós temos uma concepção de sociedade muito equivocada ainda. Então, hoje não é porque o médico, o professor e tal tem a distância social, mas quem fizer mais pelo bem, com o prazer de servir, de se doar, ele está recebendo o mesmo benefício do que um outro profissional. E isso eu vejo assim, tem um dos raros serviços sociais que eu contribuo assim, financeiramente, dou dinheiro, os Médicos Sem Fronteiras. Já ouviram falar? Eles agem pelo mundo todo e, querendo ou não, só médicos realmente que não tem assim aquele que vai estar ali, porque eu quero para poder viajar, para conhecer pessoas, pode até começar por aí, mas não consegue ficar se não tiver aquela coisa assim, vou atender pelo benefício em servir, vai receber o sustento para aquela coisa, só para assim, para se manter, e é prazer de servir. É impressionante os relatos de médicos pelo mundo todo que se inserem nessa luta de fazer a saúde chegar àquele que mais necessita. Isso tem em todos os países, tem até no Brasil, principalmente lá na África, na Índia, né? E que são países, continentes, e até a Índia com um país de muito contraste social, e que levam lá a sua mensagem, assim como tem também na Índia, lá muitos os seguidores do Sai Baba, por exemplo, tem várias organizações que ele deixou, né? Você sabe quem foi o Sai Baba, né? Era um guru lá e tudo, mas era um homem que pregava o amor, o servir, sem identificação religiosa. Ele não pregava nenhuma doutrina religiosa. Ele tinha um espelho de servir o amor, não ver fome, não ver desamparo no campo da saúde. Então, ele agregou pessoas, né, que aprenderam a servir, e aí foi educando essas pessoas e multiplicando. E consegue, hoje são milhões de pessoas, não vou dizer milhões, talvez centenas de milhares de pessoas que seguem essa doutrina do servir. Isso é o mais importante. E essas pessoas chegam lá do outro lado, vai chegar lá como a irmã Madre Teresa de Calcutá, que deve ter sido a reencarnação de Maria de Magdala, Madre Teresa de Calcutá, e chega lá do outro lado, e no plano espiritual do desencarne dela, foi assim, um ato sublime de espíritos que morreram no colo dela, com fome, desidratados, né? Familiares de outros que foram acolhidos e conseguiram sair daquela situação de dramática, de pobreza, e ela foi agraciada do outro lado, assim, como alguém, como um símbolo, que estava no seio do quê? Da Igreja Católica. Né? Então, o que sobra para cada um de nós disso? A exemplificação que está nessas obras. Não é com doutrina espírita, não é com evangelho, católico, judeu, seja o que for. É o estado de consciência superior do serviço. Claro que há os mecanismos. Se sabe, para encurtar para a nossa compreensão de tudo isso, não tem como não deixar de estudar o Evangelho de Jesus. Aí reviver esse Evangelho, né? Procurar estudar, sob o ponto de vista de compreender o que está ali dentro. Daí vem o Consolador, que é a doutrina espírita. Não adianta de dizer assim, está lá, está aqui. Eu vejo por tudo que a gente já estudou e para compreender, está no Pentateuco do Kardec. Não adianta a gente ficar fugindo disso. Para compreender essas coisas, aí vai ver ali a edificação, uma catedral muito parecida com a de Colônia, mas como é que foi feita lá no plano espiritual? Foi construída, foi fabricada, passaram por um processo de industrialização, teve operários, né? Teve arquitetos, engenheiros, e não foi constituída com estalinho de mão. Não foi, porque o estralinho de mão vale para nós, para os nossos trabalhos, através da técnica da apometria, é para o campo mental. O espírito passa a perceber
campo mental quando há o pulso de energia. Não é de constituir a matéria, não era para coagular a energia. O espírito, um estralo direcionado a um André Luiz que estava adormecido 9 anos lá na região umbralina, se houvesse uma conexão entre o que ele estava pensando e uma sintonia vibratória no mundo dos encarnados ao qual ele estava associado durante longos anos, ele poderia ter encurtado a compreensão dele, mas só ia modificar se ele, espírito, ele, centelha divina, ele, pedaço de luz, ele, com um pedaço de Deus, tivesse se conectado. Enquanto que não se conecta, não adianta. Então, não adianta ficar a gente só com o estralinho numa consulta, no direcionamento, algumas horas depois se desfaz tudo aquilo ali. Porque tem que ter conexão do pensamento do espírito com a modificação, com o plano, com o direcionamento daquela energia. Isso vale para nós. Não adianta a gente ficar achando que as coisas, o mundo leva e por inércia vai se realizar. Tem que impulsionar, tem que tomar a decisão. E essa decisão ela tem que ser quando a gente mais tem consciência de que tem que mudar a atitude mental. Fala aqui. Francisco, deixa eu, uma característica, parece que todos esses espíritos que a gente conhece, assim, né, que é muito forte entre eles, é que eles sabem que eles não estão sozinhos, né? Esses espíritos todos, que sempre eles têm ajuda. E quanto mais eles acreditam, quanto mais eles trabalham, né? Aquelas mãos que trabalham, né? São muito mais importantes que as bocas que oram, né? Como dizia, mais ou menos assim, né? Que dizia a Madre Teresa. Mas, assim, a característica de todos os espíritos, esses que trabalham muito e acreditam que tem outras pessoas, outros espíritos ajudando, são muito fortes. E por isso que parece, muitas vezes, que a gente sofre muito, nós, né? Os mortais aqui de baixo, né? De baixa linha, assim, de baixa graduação espiritual, é que a gente acredita muito pouco que tenham infinitos espíritos nos ajudando. A gente acha que nós estamos praticamente sozinhos, né? Praticamente a gente está sozinho, né? Agora, vamos pegar também um gancho de novo nesse texto. Aquele, quando ele vai lá repousar, o irmão Andrade já percebeu, já chegou na frente, percebeu o que ia acontecer com ele e ficou próximo. Ele adormece e começa lá o médium do centro espírita, porque ele sempre anunciava: dia que eu morrer, me chame porque eu quero me comunicar. Lembro lá nos primeiros capítulos. Né? Eu quero me comunicar. Eu vou me comunicar. Tanto é que ele chega lá, ele estava com pressa de tudo. E aí foi colocado todo aquele... Embora tenha sido até rápido, né? Agora, aí a filha dele... Por que a filha dele começou a perguntar? As duas, uma estava lá do plano espiritual, a Raquel, que é Marta, e as duas estavam vivas. As duas que ficaram souberam de que ele tinha deixado o testamento para o Chico Xavier. Deixou uma partezinha para as duas, tá? Da família, para a viúva, lá alguma coisa, e deixou a grande parte para o Chico Xavier. E o Chico Xavier disse assim: não, eu não aceito. E aí as gurias ficaram meio assim. Depois, o que acabou acontecendo mais adiante, a gente sabe que a metade do que sobrou para ele, que seria dele, ele devolveu para as filhas, e a outra metade ele deu para a Federação Espírita, aquilo que eu já falei, que aí compraram aquele parque gráfico, que graças à FEB, aí, que tem todos esses livros espíritas, graças a esse ato. Né? E também ele havia dado no testamento dele, um pouco antes de morrer, ele deu o terreno lá no Rio, lá o Clube dos Artistas, lá, que até hoje lá tem artistas que não têm condições e acabam lá, morrem lá. Né? Aquele terreno lá, grande lá, e aquele prédio, tudo doado por ele. A filha, quando ela foi provocada e que teria dado para o Chico Xavier, ela, na realidade, pai, diga alguma coisa, ela estava louca para ter a resposta dele sobre o porquê daquela doação toda. Ela estava meio confusa. Não ia faltar dinheiro para eles. Tanto é que ele deu uma boa parte para o Chico Xavier e ainda sobrou para elas. Ele era um homem muito rico. Pega aí um homem bilionário hoje, imagina. Não tem como gastar a segunda geração tudo se for ser um gastador. Né? Então,
ela estava cheia de dúvida material, era coisa assim do dia a dia. E ele se perturbou com isso e ele percebeu, não está no livro, mas ele percebeu isso. Né? Ele percebeu, é minha filha angustiada. Agora, agora você estava falando assim, a gente não pede ajuda ao plano espiritual. Ela estava invocando um espírito e ele estava sentindo lá. Eu me lembro do Inácio Ferreira, que uma das obras dele, ele disse que estava lá estudando no consultório dele, a cadeira, a mesa, papéis, e ele disse que eram 9h30 da noite, esse horário nosso aqui. E ele disse assim, começou a ouvir Inácio. Inácio Ferreira, já equilibrado, diretor, a coisa de alguns anos atrás. E ele se concentrou, e isso vinha de uma pessoa, um espírita, que estava doente e que havia lido os livros dele, alguns livros dele, e que ele estava assim numa angústia, será que eu vou desencarnar? E o que eu vou deixar? Eu estou desequilibrado, eu sou espírita. E ele começou a se atormentar de tal jeito que o Inácio ficou ouvindo no ouvido dele lá do consultório e martelando, e o Inácio parou de fazer tudo, se concentrou. E aí, por um processo claro, o Inácio já está lá com um determinado aprendizado, induziu essa pessoa ao sono, e aí, no desdobramento noturno, teve a conversa, o auxílio, aí não deu detalhes. Ele estava dizendo o quanto que, se o médium ou o espírito encarnado invoca o plano espiritual, o quanto que essa antena, ela chega. Agora, se eu vou captar ou não, mas a gente sente. E aí há espíritos que não percebem, nós encarnados, né, espíritos encarnados, que não percebem que está sendo fruto de uma obsessão simples. Espíritos que estão nos chamando, às vezes, é o canal da intuição. Tá? Quando a gente está bem consigo mesmo, consegue até, muitas vezes, vem assim, quase que uma ideia completa. Né? Ou atormentado, um espírito atormentado nos induzindo, passando uma notícia, o atormentado porque vai acontecer tal coisa. Olha, quantas vezes dá para me perceber assim, do nada vem o fulano de tal na minha mente, e aí eu acho que alguma coisa lá eu vou. E é isso aí, é a intuição. Né? E isso a gente tem que equilibrar. Ali dá o caminho, mais ou menos, que a gente tem que aprender a perceber tudo isso, educar, equilibrar, estudar o fenômeno para a gente procurar utilizar da melhor forma possível. E isso acontece muito nas reuniões mediúnicas e no nosso dia a dia. Só que a gente tem que aprender a filtrar essas coisas, porque pode um espírito intruso, né, um malfazejo desses aí, nos intuir a um lado degradado. E isso acontece até no próprio processo de desdobramento. Aquelas histórias lá tá no Sexo e Destino, lá daquela obra também do André Luiz, aquele homem lá, lembra daquele tomando uísque lá no Rio de Janeiro? E aí o espírito dizendo, faz isso, faz aquilo. Isso eu cansei de perceber comigo mesmo, né? E é exatamente nessas horas, quando está assim, eu digo assim, até te dá trela para eles, deixa, mas tem que ter o comando. Não dá para deixar o cara, mas eles estão aí, eles estão no nosso processo psíquico. O mundo espiritual, a gente não tem que rejeitar, a gente tem que perceber o plano espiritual. Eu vou estar agora preocupado porque tem um espírito sofredor aqui e ali, vai ter que tem espírito fofoqueiro querendo fazer intriga um contra o outro. Não tem como limpar o psiquismo da nossa 100% da nossa casa, todo momento, todo dia. Mas tem que assim, olha, vamos respeitar, vamos inserir. Alguns estão inseridos, né, no plano dos encarnados, porque nem perceberam que eles encarnaram. E acham que é fértil ficar aqui, vai ali, e sente uma energia, mas ele não pode interferir. Agora, aqui vai estar a presença, os espíritos estão presentes em todos os lugares, isso não tem como fugir, porque o plano espiritual é a maioria. Nós somos
investidos num corpo físico chamado mundo espiritual da Terra, encarnados da Terra, somos a minoria, somos apenas 6, 7 bilhões entre os 30 que estão circundando as nossas dimensões. Eu acho que é isso, já passou do tempo, nós vamos, então, elevar o nosso pensamento agora, renovando a nossa gratidão ao alto, a gratidão aos nossos amigos espirituais, aos nossos mentores, orientadores, a toda a espiritualidade superior que sempre nos intui, nos dá o privilégio de seguir esse caminho da busca do aprendizado, para procurar cada vez mais perceber como funciona o fenômeno da nossa vida, o qual cada um de nós um dia vai se inserir mais uma vez no chamado mundo espiritual. Que os bons espíritos nos intuam a sempre perseverar neste caminho da busca do conhecimento e compartilhar onde for possível. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos todo o mal, e que assim seja sempre. Só então, pessoal, passou um pouquinho